Irmãos, a graça e paz, amém? Louvado seja Deus. Nós estamos neste sábado neste culto, na presença de Deus, motivo de estarmos alegres, porque Deus ele tem nos proporcionado momentos como esse, onde muitas pessoas não encontram, né? Algumas estão no hospital, ou até mesmo em presídios, querendo estar num lugar para cultuar a Deus, num lugar como esse, ou até num lugar como menor, com mais difícil acesso, que não tem ar-condicionado. Então nós somos privilegiados de estarmos aqui para cultuarmos a Deus. Amém? Já pensou nisso? Ontem nós fomos visitar a irmã Rita. Para quem não conhece a irmã Rita, ela tem 83 anos e ela é a avó de Vande. E ela está numa cama, sendo alimentada por uma sonda, né? E numa cama deitada direto. E nós fomos visitar ela. Eu tive uma conversa com ela. E eu disse, irmã Rita, eu fiquei sabendo que a senhora pregava, viu? Aí ela sorriu, com dificuldade, mas eu tive uma conversa com ela. Então eu disse assim, eu fiquei sabendo até que a senhora pregou até em congresso, circo de oração. Ela começou a rir e ficou pensando. Aí eu disse, Jesus está muito satisfeito com tudo que a senhora fez para Ele aqui nessa terra. E na hora ali eu conversando com ela, ela ouvindo, e ela respondia todas as vezes que eu perguntava. E depois Vande falou que ela caminhava quilômetros para ir para o circo de oração, para o culto à tarde, né? No momento de oração. E assim, irmãos, há um tempo atrás, e ainda existe pessoas que caminham quilômetros para ir a um culto. E hoje, graças a Deus, nós temos um carro, uma moto, uma bicicleta para ir, né? Então as pessoas, antes elas sofriam para chegar no culto. E todos os relatos que eu já ouvi falar sobre esse assunto, são pessoas mais idosas e que disseram que estavam felizes por estar indo aos cultos, caminhando, a pé, em grupos de pessoas, né? Eu fiquei sabendo uma vez também que a irmã Maria, junto com o Batista, quando o Batista era menino, vinha lá da Tomaçanduva para cá, né? Ali por dentro, a pé, faz tempo, há muitos anos, né, Batista? Então assim, hoje nós não podemos reclamar de nada. O nosso coração é para estar alegre, desejoso de estar aqui. Compromisso, se der para adiar, eu vou adiar o compromisso, mas eu quero estar na ceia junto com os irmãos, no culto. Então esse é o desejo, é o que arde no coração daqueles que amam a Deus, aqueles que querem estar no templo adorando ao Senhor, quer cultuar o Senhor, entendeu? Então Alexandre está aí cirurgiado, uma cirurgia, botou o colete, veio a pé ali da casa dele, e desde a semana, uns 15 dias atrás, que ele disse, estou com vontade de ir para o culto, se você for, diga que eu venho buscar. Aí ele nem avisou, quando eu olhei já estava chegando aí. Mas amém. Deus abençoe. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 6, o tema da nossa ministração de hoje. Estamos falando um mês todo sobre Efésios capítulo 6.
o mês todo sobre a perseguição de uma igreja. Então hoje eu quero dizer que hoje a perseguição é espiritual contra a igreja. Hoje nós não temos a mesma perseguição que tem ainda muitos irmãos, muitas igrejas lá em outros países, onde eles se escondem e tentam cultuar a Deus numa casa subterrânea, numa casa com as luzes apagadas, com a lanterninha acesa só para poder ler. É assim a situação deles na Ásia, né? E em vários lugares. Mas nós não, nós temos toda a liberdade para ir e vir aos cultos. Mas existe uma perseguição que não é essa perseguição física. Então, mas mesmo assim nós temos outro tipo de perseguição, e eu queria compartilhar com vocês nessa noite, que nós vamos dizer que é uma perseguição espiritual. Tanto perigosa quanto aquela que as pessoas são perseguidas para não irem aos cultos. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos ler? Tem aqui não? Tá aí? Ixi, nem vi. Então, mas eu vou ler aqui. É o que aí a tradução? Eu vou ler na NVI. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Mas pode ir continuar deixando aí, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Irmãos, preste bem atenção em cada frase desse texto. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vocês podem repetir comigo? Eu queria que vocês encaixassem bem aí na mente de vocês tudo que está falando aqui, ó. Vamos ler essa parte aqui, ó. Vistam toda a armadura de Deus. Vocês podem repetir? Para poderem vistam toda a armadura de Deus, para vocês ficarem firmes contra todas as ciladas do diabo, que é o nosso grande inimigo. Amém? Continuando, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos. Em outras traduções vamos dizer contra carne ou sangue. Contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais, vão lembrando aí, do mal nas regiões celestiais. 13. Por isso vistam toda, de novo, irmãos, ele está dizendo, ó, por isto vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a preparação a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica,
Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Amados, existe uma guerra espiritual tão grande que você nem imagina. Você não vai saber a profundidade desta guerra se você não ler essa palavra, se você não ler a Bíblia, se você não ficar por dentro do que realmente acontece no mundo espiritual. Nós vivemos no mundo físico aqui, no natural. A gente olha, eu estou vendo vocês aqui, daqui a pouco tem uma cantina depois do culto, né? Nós vamos comer tudo, né? Vai dar para todo mundo, eu acho. Depois nós vamos para casa. Quando chega em casa, o que é que a gente faz? Vai olhar a internet, né? A rede social, dar um grauzinho lá, comentar que estava no culto ou não, dar uma olhada nas outras coisas. Depois, quem tiver com sono vai dormir. Depois, quem não quiser, continua na rede social. E depois vai dormir. Amanhã é domingo, acorda 10, 11 horas. Aqueles que estão cansados mesmo. Depois almoça. As donas de casa vão fazer almoço, né? Outras vão pedir o marido para almoçar fora, porque realmente é domingo. Ela está cansada. Vai dizer: amor, vamos almoçar fora. E graças a Deus vai. E aí vai passando. À tarde descansa. Na segunda vai trabalhar. Para muitas pessoas é assim. Isso a gente pode ver, pode enxergar. Mas, irmãos, enquanto você está fazendo tudo isso, existe algo, um mundo espiritual, onde Deus ordena os anjos para lhe proteger de todas as ciladas do inimigo. Existe uma guerra, uma batalha travada, o diabo querendo nos matar, nos humilhar, e Deus ordenando aos anjos: vai lá e proteja aquele homem, aquela mulher de Deus ali. Proteja aquela família. É assim ou não é? Algumas pessoas têm uma sensibilidade a mais e conseguem perceber algo diferente. Quando Deus está dando livramento a alguém, quando Deus está providenciando tudo para você, de repente você escapou de um acidente, de um atropelamento, sei lá, de uma queda. E a gente, por nossa falta de conhecimento, diz assim: ixi, olha, dei sorte. Que sorte, gente. Que sorte que nada. Foi Deus que estava protegendo a gente ali naquele momento. Então, já por isso, nós somos devedores de toda adoração e gratidão a Deus por causa disso. E isso não acontece uma vez por semana, não. São todos os dias. Todos os dias. Irmãos, é batalha espiritual. Nós temos que aprender isso. Existe uma batalha espiritual muito forte. Principalmente para aqueles que dizem assim: eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou levar missões, eu vou andar, eu vou fazer algo para Deus, eu vou tomar conta das crianças. Vou ajudar no ministério infantil, vou ajudar no ministério do louvor. Esses são os mais perseguidos espiritualmente falando também. Aqueles que fazem o culto acontecer. Aqueles que vêm abrir o templo, que vêm ligar as lâmpadas, ligar os ar-condicionados, vêm organizar tudo, limpar, deixar tudo pronto, vai fechar no final. Aqueles que estão se preparando para ministrar uma palavra de oferta, uma palavra ministrada aqui para toda a igreja. Aqueles que se dedicam em qualquer área na obra do Senhor, que tem compromisso com Deus, com o reino dos céus. Então nós temos que ficar alertas contra isso. Temos que ficar atentos quanto a isso. Aí ele vai dizer, ele disse aqui, que no versículo 12: pois a nossa luta não é contra os seres humanos. A gente não vive aqui brigando com ninguém, nem atirando, nem enfiando a espada, como era antigamente, lá no Antigo Testamento. Que Deus autorizava
aquelas mortes para proteger a nação. Mas graças a Deus hoje nós não precisamos usar força física para isso. Então a nossa luta não é essa, contra seres humanos. Então todas as vezes que você vê alguém se levantando contra você, ore por essa pessoa. Entrega na mão do Senhor. Porque o que está agindo através dela não é dela mesma. Não é dela mesma. Aí continuando aqui, o versículo que eu disse foi o 12, né? Não é contra os seres humanos ou contra a carne ou sangue, mas contra, irmãos, a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Quem é o dominador desse mundo de treva? O diabo. Continuando. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras traduções vão dizer que é, como é que está aqui? Versículo 12. Pode colocar aí, por favor. Em outra tradução vai dizer que é contra os principados e potestades, né? Os poderes. Passa aí mais um, por favor. Ah, igual o meu isso aí, né? Eu acho que botando aí veio. Mas tudo bem, se preocupa não. Em outra tradução, na de vocês aí, eu acho que vai dizer isso. Contra principados e potestades. Principados e potestades são termos bíblicos que nós conhecemos, que se refere a anjos e demônios. Tem gente que não gosta nem de ouvir falar sobre isso, mas existe. Você queira ou não, existe. E os demônios estão tudo lá contra você. Tá bom? Contra nós. Então, principados e potestades são termos bíblicos que se referem a anjos e demônios que possuem poder e influência sobre pessoas e nações. Os principados são anjos que governam as nações e regiões geográficas, enquanto as potestades são anjos que governam as cidades e as vilas. Existe uma hierarquia lá no mundo, no reino, no mundo espiritual, no reino das trevas. Também existe uma hierarquia. Existem demônios que são responsáveis, para perturbar toda uma cidade, para investir, trabalhar contra uma cidade. Tem outros que já são convocados para trabalhar contra pessoas e outras contra as nações. Então, principados, potestades, demônios, espíritos malignos, que estão toda hora investindo para que lá na sua casa seja um verdadeiro problema. Por isso que nós temos que orar todos os dias. Por isso que nós temos que investir nosso tempo em agradar a Deus, em cultuar a Deus, em orar a Ele. Senhor, protege a minha casa. Senhor, obrigado por acampar os anjos ao nosso redor. Amados irmãos, a guerra espiritual é algo muito sério, que muitos crentes ainda nem sabem, não entenderam ainda, pode até saber, mas ainda não entenderam a profundidade dessa guerra. Sejamos vigilantes em relação a isso aí. Sejamos vigilantes. Então, essa perseguição que nós sofremos é 100% espiritual. 100% espiritual. Eu já ouvi muitos testemunhos, eu tenho certeza que já aconteceu até algo parecido com alguém aqui, ou alguém da sua família. Do nada, cai alguma coisa lá no quintal, ou dentro de casa. Do nada acontece algo estranho. Dependendo da família, dependendo da casa, acontece algo estranho e as pessoas ficam sem entender. Oxe, mas o que foi isso? O que foi isso? E a gente fica sem entender. Mas é um mundo espiritual lá se movimentando.
São demônios querendo te matar. São demônios que querem deixar você parado, neutralizado. Muitos até atingindo as nossas mentes, colocando medo. O medo, ele paralisa as pessoas, colocando medos, decepções, travando a sua vida. Aí a pessoa fica, não posso ir para o culto. Não tenho força para orar. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu não posso. Não vou assumir o ministério infantil por causa disso. Não vou. Me chamaram para... Eu era um pregador, aí eu parei, estagnei, deixei tudo. E tem gente orando por você, para você voltar de novo. E você, não consigo mais. E o diabo está enchendo a sua mente para que você não volte mais a fazer aquilo. Por isso que nós temos que nos levantar, irmãos, com autoridade, e repreender tudo aquilo que o diabo está colocando na cabeça das pessoas. Você que é sã, é saudável, que tem a sua vida espiritual tudo ok, que está fazendo a vontade de Deus, ore por essas pessoas, porque existe muita gente assim, pessoas que não conseguem vir mais aos cultos, porque o diabo colocou mentiras na cabeça dela, nas suas mentes, que não consegue mais fazer isso ou aquilo. Então existe essa batalha espiritual. São batalhas espirituais, irmãos. Pessoas que nunca conseguem se livrar daquela enfermidade, que sente até dores de cabeça constantes, e sente outras coisas, dores em tudo que é canto, e vai. Aí a gente muitas vezes imagina, né? Isso aí é uma doença crônica que eu tenho, crônica, pro resto da minha vida. Ainda existe um Deus que cura, viu? Sempre vai existir. Ainda existe um Deus que repreende enfermidade e que repreende espírito maligno para sair da vida das pessoas e ela seja curada. E muitas vezes nós estamos dando legalidade para que o diabo acampe a sua barraquinha nas nossas vidas. Na vida de muita gente. Está lá o diabo acampado na casa dela. Na casa. Eu tive a oportunidade de uma vez, tinha uma pessoa endemoniada, e nós lá batalhando para o diabo ir embora, e o demônio usou a boca da mulher e disse assim: olhe, eu não saio porque ela quer que eu fique. Olha só, se ela quer que eu fique porque ela me dá legalidade para eu ficar na vida dela. Eu escutei isso. E ele disse, ela dá legalidade porque ela escuta as minhas músicas, ela assiste as novelas que eu mostro para ela. Tá bom? Isso foi o que o diabo disse. Disse outras coisas mais também, mas só que eu não vou comentar aqui. Então o diabo acampou na casa dela, porque ela deu oportunidade para isso. E em outra ocasião, o diabo disse que aquela pessoa estava dando legalidade, tanto porque ela estava tendo um caso com um co-pastor da igreja. É isso que o diabo faz na vida das pessoas. Começa com coisa pouquinha coisa. Aí daqui a pouco o negócio está grave. Aquela pessoa já não tem mais força para ir para o culto. De repente abandona tudo. Porque o diabo investiu no casamento, o diabo investiu nos filhos. E muitas vezes por falta de vigilância, ou também por falta de conhecimento. Alguém que não orientou, ela que não leu a Bíblia, e aí o diabo chegou, se alojou e destruiu toda a família. E essas batalhas espirituais é para que a família seja destruída, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem pena de ninguém, não. Ele não tem peninha de ninguém. Só dessa vez vai passar, mas na próxima eu te pego. Não existe isso.
Ele veio para lá matar você logo. Mas existe um Deus que está cuidando de nós, irmãos. Existe um Deus que está cuidando, que está dando livramento. O negócio é sério. Então são potestades, principados, príncipe das trevas, é o diabo, dominadores do ar, esse mundo. Lembre-se que esse mundo jaz do maligno. Esse mundo, quem governa aqui é o maligno. É o diabo. Hostes espirituais da maldade. Hostes significa exércitos. Exército, multidão. Uma força maior. Então, hostes, exército de seres comandado pelo diabo no reino do inferno. É um exército comandado pelo diabo para destruir as famílias. Não sei se vocês chegaram ao conhecimento de vocês, semana passada, lembrando, né? Que um pastor americano teve um sonho com o Brasil. Foi agora na eleição passada. E ele viu e relatou, não vou lembrar de tudo, vou só dar uma palhinha aqui, mas ele relatou que tinha um dragão vermelho gigante voando sobre o Brasil, a nação brasileira. Um dragão vermelho. E ele disse que viu muitos homens abraçando a cauda desse dragão e indo com ele. E vocês viram o que aconteceu. Preciso estar explicando. Agora, o que é isso? Deus permite essas coisas, irmãos. Deus permite tanta coisa. Deus permite tanta coisa. Tá certo? Então, são hostes espirituais no mundo espiritual que nós não enxergamos. Nós não conseguimos enxergar porque não estamos autorizados para isso. Mas de vez em quando nós ficamos sabendo de alguém que conta testemunho e que viu e que enxergou algo desse tipo, porque Deus autorizou. Lembra do profeta Eliseu? Na hora que ele falou assim, eu não vou lembrar do texto agora, mas ele disse, pediu a Deus para que abrisse os olhos daquelas pessoas para poder enxergar o mundo espiritual. Então, é essa a perseguição que nós temos hoje contra a igreja. É uma perseguição no mundo espiritual. Então a gente pensa que as coisas estão indo bem, né? Está indo bem, ai, glória a Deus. Tá, amém. Até chegar um momento que ainda ele consegue ainda triscar em algumas coisas das nossas vidas. Serve até de alerta para que nós possamos ter mais tempo de oração. Mas do mesmo jeito que existem hostes malignas para perturbar, investir contra os seres humanos, também existem hostes celestiais, que são anjos que lutam contra as forças do mal. Porque Deus autorizou, porque Deus mandou. Porque senão não existia mais nem eu nem você. A boa notícia é, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios aqui: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Existe uma solução. Deus criou essa armadura e está ao nosso alcance para que nós possamos lutar contra as forças malignas através dessa, e nos proteger contra as forças malignas através dessa armadura. Glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. E aí ele cita algumas que são cinto da verdade, vou entrar em detalhe aqui, né?
Mas o cinto da verdade, e em algumas figuras nós vemos que ele vai, na época de Paulo, existiam os soldados romanos, vou dar um exemplo aqui de soldados romanos, que usavam uma armadura, umas vestimentas para quando ele fosse para a guerra, quando ele fosse para uma batalha. Então existia o cinto da verdade, o cinto é onde ele carrega a sua espada, ou a sua faca, sei lá, a sua arma. Esse cinto também, ele vai simbolizar aqui a verdade. E a verdade é a luz e a revelação dos céus. Então nós temos que andar debaixo de uma revelação, debaixo de uma luz, debaixo de uma verdade que a Bíblia nos mostra, que nós temos que nos apegar a ela. Depois, ele vai falar sobre a couraça da justiça, o que os soldados usavam. Alguns sabem, outros não sabem. É uma couraça. Tipo é como hoje fosse um colete à prova de bala que a polícia usa. Que ela vai proteger os órgãos internos, como coração, pulmão, rins, estômago, tudo que tem dentro. Essa couraça eles usavam de couro. Acho que o nome já está dizendo, né? Couraça vem de couro. Então eles usavam para se proteger, porque naquela época existia a espada, né? Espada. Não existia arma. Era espada. Então na guerra, lá na luta, eles vinham, enfiavam a espada ou a faca e matavam. Então existe aqui a couraça que nós podemos nos vestir, espiritual, para que nos proteja. Os calçados com a prontidão do evangelho da paz, aqueles que anunciam a paz, aqueles que levam a paz, o evangelho. Os pés. Como é que se anuncia o evangelho? Indo. Ir e pregar o evangelho. Hoje está bom que tem internet, muita gente faz pela internet. Mas ele dá o exemplo aqui dos pés. Os soldados usavam os pés, não era bota dessas coturnas que a gente tem hoje, mas eram sandálias bem protegidas de couro. O evangelho da paz. Tudo isso nós temos que ter em nossas vidas. E nós não podemos negligenciar isso, deixar isso de lado. Nós temos que nos apossar dessas armas espirituais, irmão, porque nós precisamos para que a gente possa alcançar vitória aqui nessa terra. Ter uma vida um pouco mais sossegada. Ele fala de outra coisa, são 6. Escudo da fé. Escudo da fé, deixa eu mostrar aqui algo. Escudo da fé é uma imagem utilizada nas Escrituras para mostrar a utilidade de fé diante dos problemas da vida. Já viu aquela pessoa sem fé? Não vai dar certo não. Não consigo não, pastor. Não, a doença já está em estado terminal. Ainda diz assim, né? Só Deus mesmo, né? E os médicos e tal. Aquela pessoa que não tem fé. A fé serve como um escudo para nós. Vendo as coisas desmoronando, dizendo assim, mas eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Deus, quando quer fazer, irmãos, até no último instante Ele faz. Até depois de morto, Ele ressuscita mortos. Nós não enxergamos, mas Deus está vendo lá na frente o que vai acontecer. Vai depender também muitas vezes da nossa fé. É o escudo que nós temos para enfrentar os problemas dessa vida. A fé nos ajuda nas batalhas diárias, a não cairmos e nem sermos derrotados pelos desafios. Na batalha espiritual, a fé é uma parte muito importante da armadura de Deus. É muito importante que nós possamos usar esse escudo da fé. Então, tenha fé, leia a palavra, medite nela, creia nela, observe, obedeça, pratique a palavra, que a sua fé aumenta. Já vi uma pessoa que quando ela, geralmente quando
Nós vemos algumas pessoas fazendo reuniões, cultos, e começa a ter curas e milagres. A pessoa está desanimada, mas quando ela vê alguém sendo curado, a fé dela aumenta. Eita, Jesus está fazendo, então eu creio também. O outro é capacete da salvação. O capacete da salvação é a parte da armadura de Deus que nos protege dos ataques do diabo. A salvação de Jesus protege. Capacete que usa na cabeça, por causa da nossa mente, que o diabo fica jogando na nossa mente que Jesus é algo que nós não podemos perder. É saber que Jesus nos trouxe, Ele é a nossa salvação. Algo que nós não podemos deixar de acreditar. Ninguém pode colocar na sua mente. E pessoas até elas deixam de acreditar, depois de anos de crente, que Jesus é a salvação, que Ele pode te ajudar. Irmãos, é incrível quando tem pessoas muitos anos no Evangelho, mas elas esqueceram, elas apostataram da fé, já não tem mais nem não crê mais nem que Jesus é o seu Salvador. Então usamos o capacete da salvação. O próximo é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela é a única fonte de recurso que temos para enfrentar a guerra espiritual. Essa aqui é importante, porque a espada, ela é uma arma de ataque. É a palavra de Deus. É a única que você pode se defender usando-a. É a palavra de Deus, como Jesus usou lá no deserto, quando o diabo disse assim: se és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Aí Jesus disse assim: não só de pão viverá o homem. E às vezes nós temos que ter cuidado, irmãos, porque às vezes o diabo usa alguém para nos confrontar. Lembra que eu disse aqui que o diabo usa muita gente para confrontar você, e às vezes até para te humilhar. Se você não tiver conhecimento da Bíblia, você vai ficar sendo insultado por aquela pessoa. Você não vai ter, não mandeja bem a palavra, não sei nem do versículo que eu possa contrariar e ir de encontro e ataque para o diabo, para essa pessoa que está sendo usada pelo diabo. Por isso que nós não podemos deixar de aprender o que a Bíblia está nos ensinando. Por isso que a Bíblia tem que ser o livro de cabeceira da sua cama. Por isso que a Bíblia tem que estar na sua mente, no seu entendimento. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, irmãos. Ela nos fortalece, ela nos levanta, ela aumenta a nossa fé. Ela é a palavra verdadeira. Nós precisamos dela, ela é a espada de 2 gumes que penetra. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração não está na armadura, mas ele está citando: orem no Espírito, orem em outros textos, orem todo o tempo, orem sem cessar. Você está no ônibus, você está lá orando, de boquinha fechada, você está lá orando no Espírito, você está orando na sua mente lá: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor, que vai dar tudo certo. Eu quero orar pelo irmão fulano. Irmão, você está lá sozinho, você orem. Não perca a oportunidade. Está com um amigo, uma amiga: eu posso orar por você? Pode. Está com um irmão conversando, em vez de ficar jogando conversa fora: irmão, vamos ter um momento aqui para a gente ler a Bíblia junto e orar. Vamos orar junto aqui. Orem. Não deixem de orar. São batalhas espirituais, irmãos, que nós temos que enfrentar todos os dias. Todos os dias
nós temos batalhas espirituais. A perseguição da igreja hoje, pelo menos aqui no Brasil, onde nós sabemos, ela é espiritual, é contra-ataque do inimigo. O diabo quer nos matar, ele quer nos algemar, ele quer aprisionar você naquilo. A irmã lá, presa na novela. E o diabo acampado no terreno dela, na sala, batendo palmas. E a irmã lá presa, pecando, em tempo de perder a sua salvação, esperando um crente visitar ela para orar por ela, para que ela possa abrir os olhos, para que ela possa ser liberta. Aí hoje, como ninguém assiste mais novela, né? Acho que não. Faz mais de 3 anos que eu não assisto nenhum canal aberto. Ou faz mais. Eu não sei mais nem se existe a Band e a Manchete, né? A última vez que eu assisti existia Manchete. Brincadeira. Mas veja, irmãos, hoje tem outras coisas que vai nos tirar a nossa atenção, que vai nos distrair. O que é que está te distraindo esses dias? De vez em quando eu me pego no Instagram, é incrível. Aí eu começo a olhar uma coisa, começo a olhar, daqui a pouco eu estou querendo sair e não consigo. Não é assim? Eu quero sair e não consigo. Ontem foi um dia, eu peguei e fiz: você não me vence. Eu estava sozinho na sala. Fui pesquisar um negócio da Bíblia, terminei indo para o Instagram. É assim que acontece. Eu lembro de uma irmã que disse assim: olha, quando iniciou a pandemia, quando começou todo mundo a usar celular, né? Ela disse numa célula, lá em Macaíba, foi o irmão, ele disse assim: isso aqui é a besta fera. Isso, e faz tempo, irmão, foi antes da pandemia, muito antes. Isso aqui é a besta fera, porque ele era do interior, também não sabia se expressar e tal. Mas ele quis dizer que isso aqui era um objeto que ia tirar o foco de muita gente. Isso aqui é o aparelho, né? Mas o que realmente tira o foco é a internet, a rede social e outras coisas assim. Para quem não sabe usar, é problema. É problemático. Aí a gente acaba perdendo o tempo que a gente teria com Deus, ou teria que ajudar uma pessoa, ou dar atenção aos nossos filhos, ou dar atenção a alguém da família. Porque a reclamação que a gente mais escuta hoje é que cada um no seu quarto, na sala, outro na televisão, o outro na mesa escutando, e agora o problema aumentou, é de fone de ouvido, não tem mais nem como perceber o mundo. Eu vejo um bocado de motorista, irmãos, pelo amor de Deus, essa semana eu vi um monte. O cara dirigindo e fazendo assim, ó, passando a marcha lá no caminhão e o celular aqui. O outro passou com o celular aqui e o fone de ouvido. E eu observo tudo isso, quem dirige sabe, quem vê, toda hora na estrada. Os mototaxistas, os passageiros vêm atrás de jeito assim, ó. O cara freia, ela puf, mete o capacete do outro. O mototaxista já bota aqui no capacete dele. Aí sai conversando na cidade todinha. Daqui a pouco eu vejo o motoqueiro, eu vi, irmãos, o motoqueiro lá em Natal pilotando e com o celular aqui digitando, parou no sinal, ele vinha me mexendo, quando parou no sinal eu vi assim, ele... Acontece os acidentes. Está desse jeito. Todo idosozinho que tem por aí está com o celular na mão. Antigamente os idosos, né? Aqui não. Mas os idosos reclamavam era muito. Agora eles estão lá também, ó. Celular.
A gente ri, mas o negócio é sério. Na verdade, nós estamos sendo reféns dessas potestades, desses espíritos malignos que estão algemando os crentes. Eu não vou dizer o pessoal lá fora do mundo não, porque já está lá, já está tudo dominado, como diz aquela música que eu não sei o resto. Estão algemando os crentes, acorrentando. Vamos abrir os olhos em relação a isso, irmãos. Vamos abrir os olhos. Se ficar 1 hora sem internet, já fica desesperado, a mente acelerada demais. Tira o cabo do Wi-Fi para tu ver um negócio. Do Wi-Fi não, do nome daquele negócio ali, do roteador. Tira para tu ver. Diga assim: vou tirar aqui o cabo do roteador, vou ficar sem internet aqui durante essa manhã. Vou guardar o celular. Aí quando a gente desliga, aí os meninos gritam lá dentro: a internet acabou. Aí já sai desesperado correndo no meio da rua. Eu vi isso uma vez, viu? É. Exatamente. É desse jeito. Aí o negócio é sério ou não é? O negócio é sério. As guerras espirituais estão aí. E nós estamos sendo reféns delas. Orem. Amém? Vamos cantar? Glória a Deus. Ó, irmãos, meu coração acelera, sabia? Aí eu tenho que dar uma respirada bem funda assim, ó. É muita coisa acontecendo. Eu quero orar por vocês e por mim. Eu quero orar por vocês. Eu queria convidar você a ficar de pé. Depois da oração você pode sentar. E nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Orar.